Tiago segurava os documentos do divórcio quando ouviu a risada da filha no quintal. Beatriz brincava sozinha, falando com alguém que não estava ali. Mamãe voltou, ela disse para o vazio, organizando as bonecas na grama, como se aquilo fosse suficiente para trazer alguém de volta. Ele fechou os olhos por um instante. 2 anos haviam passado, mas a casa ainda parecia esperar algo que não voltaria. O silêncio era organizado, funcional e pesado demais. Naquele dia, ele entendeu que podia sustentar a rotina. O que ainda não sabia era por quanto tempo conseguiria sustentar o próprio coração fechado. E antes da nossa história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde essas histórias conseguem chegar. Se essa história mexer com o seu coração, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram como o amor verdadeiro pode nascer da maturidade, histórias de recomeços que a gente leva no coração e finais que provam que, às vezes, vale a pena tentar de novo. Tiago tinha 34 anos e uma rotina que funcionava como um relógio suíço. Acordar às 6, preparar o café para Samuel e Beatriz, deixá-los na escola, trabalhar no escritório de consultoria empresarial que construíra do zero, buscá-los no fim da tarde, jantar em silêncio, supervisionar as lições de casa e dormir cedo. Não havia espaço para improviso nem para riscos. Sentimentos descontrolados simplesmente não entravam naquela rotina. 2 anos atrás, sua vida havia implodido quando descobriu que a esposa o traía há meses. Não houve gritos, não houve cenas dramáticas. Apenas um homem que descobriu que o amor em que confiava era uma mentira. E decidiu que nunca mais seria vulnerável assim. A casa onde morava com Samuel, de 8 anos, e Beatriz, de 6, era impecável. Cada objeto no lugar certo, cada refeição planejada, cada momento sob controle. As crianças tinham tudo: roupas de qualidade, escola particular, atividades extracurriculares. Mas faltava algo que Tiago havia guardado tão fundo que nem ele lembrava onde estava: a capacidade de rir. Samuel, menino esperto e observador, havia aprendido a não fazer muito barulho. Beatriz, mais sensível, às vezes perguntava quando a mamãe voltaria, e Tiago sempre desviava o assunto com alguma tarefa prática. Em outro ritmo, Valentina Souza, de 29 anos, enfrentava a segunda-feira como enfrentava tudo na vida, com energia e uma pitada de caos controlado. Arquiteta formada há 5 anos, ela trabalhava num escritório respeitado e já liderava pequenos projetos residenciais. Tinha uma mente brilhante para espaços e um talento natural para transformar ambientes. Mas também tinha o dom de tropeçar no próprio salto pelo menos uma vez por dia. Morava num apartamento moderno que ela mesma havia projetado, cheio de plantas, livros e uma desordem organizada que funcionava perfeitamente para ela. Era mãe de Lorenzo, de 8 anos, fruto de um casamento que terminou de forma amigável quando ambos perceberam que eram melhores amigos do que marido e mulher. Valentina não dependia de ninguém. Havia construído sua carreira com dedicação, criava o filho com carinho e autonomia, e não estava procurando um príncipe encantado. Estava apenas vivendo sua vida, tropeçando graciosamente pelos próprios erros e rindo de si mesma antes que qualquer um pudesse julgar. A reunião na escola estava marcada para as 7 da noite. Tiago chegou pontualmente, como sempre, com uma pasta organizada e caneta na mão. A professora havia pedido para os pais se organizarem para a feira cultural, e ele estava ali para cumprir sua obrigação parental da forma mais eficiente possível. Valentina chegou 5 minutos atrasada, carregando uma bolsa que parecia ter explodido, várias folhas de papel na mão e uma expressão de quem estava claramente tentando se localizar no espaço e no tempo. "Desculpem o atraso", disse ela,
procurando uma cadeira vazia. O trânsito estava caótico. Enquanto se sentava, a alça da bolsa se enroscou na cadeira, derrubando uma pilha de cartolinas coloridas que a professora havia organizado na mesa. Valentina se levantou rapidamente, tentando juntar tudo, mas conseguiu apenas espalhar mais papel pelo chão. Ai, gente, desculpa. Ela riu de si mesma, se abaixando para recolher a bagunça. Eu juro que sou competente no meu trabalho. É só em lugares públicos que eu viro uma catástrofe ambulante. Tiago, que estava sentado 2 cadeiras adiante, se virou para ajudar. Automaticamente, sem pensar, começou a juntar as cartolinas do chão. Quando seus olhos encontraram os dela, ela sorriu de um jeito tão genuinamente sem vergonha que ele se sentiu desarmado. Obrigada, disse Valentina. Você deve ser pai de alguma criança da turma do Samuel, né? Eu sou a mãe do Lorenzo. Tiago. Ele se apresentou entregando as cartolinas. Pai do Samuel. Ah, que coincidência. O Lorenzo vive falando do Samuel. Acho que eles se deram bem. A professora retomou a reunião, explicando a proposta da feira cultural. Cada turma ficaria responsável por um país, e os pais precisariam se organizar para ajudar com decoração, comida típica e apresentações. Então precisamos de voluntários para coordenar as equipes, disse a professora. Tiago levantou a mão para a organização geral. Era o tipo de tarefa que ele dominava. Cronogramas, listas, controle. E para a decoração? Continuou a professora. Valentina hesitou por um segundo, depois levantou a mão. Eu posso ajudar. Sou arquiteta, então sei um pouquinho sobre fazer espaços ficarem bonitos. Perfeito. Então vocês dois vão trabalhar juntos, concluiu a professora com um sorriso. Tiago na organização e Valentina na parte criativa. Tiago sentiu um pequeno desconforto. Trabalhar com alguém que acabara de conhecer, especialmente alguém tão espontânea, não estava nos seus planos. A gente pode trocar contatos? Sugeriu Valentina depois da reunião. Para combinar as coisas da feira. Eles trocaram números e Valentina quase derrubou o celular no processo. Quando finalmente conseguiu salvá-lo na agenda, ela sorriu. Pronto. Agora somos parceiros de projeto. Espero que você tenha paciência com arquitetas desastradas. Tiago quase sorriu. Quase. Nos dias seguintes, as mensagens entre eles começaram práticas e pontuais. Tiago mandava planilhas com cronogramas. Valentina respondia com ideias criativas e ocasionais emojis. Podemos nos encontrar sábado para definir a decoração? Posso levar o Lorenzo, ele pode brincar com o Samuel, sugeriu ela. Tiago aceitou, mas com certa apreensão. Sábados eram sagrados em sua rotina. Limpeza da casa, mercado, atividades programadas para as crianças. Quando Valentina chegou com Lorenzo, a casa de Tiago a impressionou. Era bonita, organizada, mas faltava vida. Não havia bagunça infantil, não havia risadas ecoando pelos corredores, não havia aquela energia caótica que casas com crianças geralmente têm. Que casa linda, comentou ela, admirando a decoração neutra e impecável. Obrigado, respondeu Tiago, observando Samuel e Lorenzo se cumprimentarem timidamente antes de correrem para o quarto. Beatriz apareceu na sala, curiosa com a visita. Valentina se abaixou na altura da menina. Oi, linda. Você deve ser a Beatriz. Eu sou a Valentina, mãe do Lorenzo. Gostei muito do seu vestido, essa cor fica perfeita em você. Beatriz sorriu corada. Fazia tempo que não recebia esse tipo de atenção feminina e carinhosa. Quer me mostrar o que você estava desenhando? Perguntou Valentina, notando os lápis de cor espalhados na mesa. Beatriz correu para buscar seus desenhos. Tiago observou a interação, surpreso com a naturalidade com que Valentina conversava com sua filha. Não havia condescendência, não havia exagero. Apenas interesse genuíno. Enquanto Beatriz mostrava seus desenhos, eles começaram a planejar a decoração da feira.
Valentina tinha ideias criativas, mas não impraticáveis. Tiago percebia que, apesar da aparente desorganização, ela tinha visão clara do que queria. "E se a gente criasse um ambiente imersivo?" sugeriu ela, esboçando rapidamente numa folha. "Em vez de só pendurdurar bandeirinhas, a gente transforma a sala numa cidade italiana em miniatura." "Isso não vai ser muito complexo?" perguntou Tiago, sempre prático. "Complexo não, só criativo." "Olha," ela se animou desenhando mais detalhes. "A gente pode usar papelão para fazer fachadas de casas, cordas com roupas estendidas, até um Vespa de mentira na entrada." Tiago observou o desenho. Era realmente impressionante como ela conseguia visualizar o espaço. "Você tem talento," admitiu ele. "E você tem organização," ela respondeu. "A gente faz uma boa dupla." Durante a tarde, as crianças brincaram no quintal, enquanto eles detalhavam o projeto. Tiago percebeu que há muito tempo não tinha uma conversa adulta tão estimulante. Valentina o desafiava intelectualmente, fazia perguntas que o obrigavam a pensar fora da caixa. Quando ela tropeçou na própria bolsa, ao se levantar para pegar água, derrubando algumas folhas, ela riu tão naturalmente que até Tiago esboçou um sorriso. "Você sempre foi assim?" perguntou ele. "Desastrada?" "Desde criança," ela riu. "Minha mãe dizia que eu tropeçava na própria sombra, mas sabe que é engraçado? No trabalho eu sou completamente focada. É como se toda a minha coordenação se concentrasse no que realmente importa." "E o que realmente importa?" "Criar espaços que fazem as pessoas se sentirem em casa," respondeu ela sem hesitar. "Você pode ter a casa mais bonita do mundo, mas se ela não tem alma, é só uma construção." Tiago olhou ao redor da própria casa. Bonita, sim. Organizada, sem dúvida. Mas alma. Essa palavra não tinha lugar em seu vocabulário havia 2 anos. Nas semanas seguintes, os encontros para organizar a feira se tornaram mais frequentes e mais naturais. As crianças se divertiram juntas, Beatriz se apegou a Valentina e mesmo Samuel, normalmente reservado, começou a falar mais quando Lorenzo estava por perto. Tiago percebeu mudanças sutis em casa. Beatriz cantarolava enquanto desenhava. Samuel fazia mais piadas durante o jantar. E ele próprio se via esperando as mensagens de Valentina com uma ansiedade que não sabia explicar. Como foi o dia no escritório? Ela mandava às vezes sem nenhuma relação com a feira. "Corrido, e o seu?" ele respondia. "Quase derrubei uma maquete na frente do cliente, mas consegui salvar no último segundo. Dia normal." Essas conversas simples se estendiam por horas. Ela contava sobre os projetos que estava desenvolvendo, ele falava sobre a empresa que construíra do zero. Descobriram que ambos tinham pais que trabalhavam demais, que ambos haviam aprendido a ser independentes muito cedo, que ambos priorizavam os filhos acima de tudo. Mas havia diferenças também. Valentina ainda acreditava em surpresas boas. Tiago havia decidido que surpresas, por definição, eram perigosas. "Você nunca se permite relaxar?" perguntou ela numa tarde, quando se encontraram para comprar materiais para a feira. "Relaxar é um luxo que pais solteiros não podem se dar", respondeu ele, verificando a lista pela 3ª vez. "Discordo", disse ela, pegando uma cartolina dourada que não estava na lista. "Relaxar é um requisito para pais que querem que os filhos lembrem da infância com carinho, não como uma série de tarefas cumpridas." Tiago parou de verificar a lista e a encarou. É fácil falar isso quando sua vida não desabou da noite para o dia. Valentina entendeu que havia tocado numa ferida. "Desculpa", disse ela sincera. "Não quis ser insensível." "Não foi insensível. Foi honesta. E talvez você tenha razão." Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Foi Tiago quem quebrou o gelo. "Meu casamento terminou porque eu confiei demais. Achei que tinha construído algo sólido e descobri que estava vivendo numa mentira." "E desde então, você decidiu que controle a segurança?" "Controle é tudo que me restou."
Valentina parou de andar e o encarou. Tiago, posso te fazer uma pergunta? Seus filhos são felizes? A pergunta o pegou desprevenido. Claro que são. Eles têm tudo o que precisam. Segurança, educação, cuidado médico. Tudo isso eles têm. Mas eles riem? Fazem bagunça? Se sentem livres para ser crianças? Tiago ficou em silêncio. A resposta doía mais do que ele imaginava. Eles observam você o tempo todo e aprendem com o que veem. Talvez estejam tentando ser fortes do mesmo jeito que você está tentando ser. Você quer que eles sejam protegidos ou felizes? Quero que eles sejam protegidos. Protegidos ou blindados? Porque são coisas diferentes. A feira cultural foi um sucesso absoluto. O ambiente italiano que Valentina projetou e Tiago organizou chamou a atenção de toda a escola. Pais, professores e crianças ficaram impressionados com a criatividade e a execução impecável. Samuel e Lorenzo apresentaram juntos um trabalho sobre Leonardo da Vinci. Beatriz ajudou na decoração, radiante por ter participado de algo tão especial. Durante toda a noite, Tiago observou suas crianças. Elas estavam genuinamente felizes. Vocês fizeram um trabalho incrível, disse a diretora, cumprimentando Tiago e Valentina. Nunca vimos uma decoração tão criativa e bem executada. Depois que tudo acabou e as crianças estavam em casa, Tiago e Valentina se encontraram para guardar os materiais que sobraram. A gente trabalha bem juntos, comentou ela, dobrando as toalhas que tinham servido de bandeiras. Trabalha mesmo, concordou ele. Obrigado por me mostrar que dá para fazer diferente. Diferente como? Menos controlado, mais vivo. Valentina sorriu. Seus filhos estavam radiantes hoje. A Beatriz não parava de falar como estava orgulhosa do projeto. O Samuel também. Eles gostaram mesmo, admitiu Tiago. Faz tempo que eu não os via assim. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Pela primeira vez em 2 anos, Tiago se permitiu olhar para uma mulher não como uma ameaça ao seu controle, mas como possibilidade. Valentina, disse ele hesitante. Eu gostaria de te convidar para jantar. Você e o Lorenzo. Nada formal, só um agradecimento pelo projeto. Só um agradecimento? Ela perguntou com um sorriso maroto. Tiago respirou fundo. Era hora de ser honesto. Não, não é só agradecimento. O jantar na casa de Tiago foi diferente de tudo que ele havia planejado. Valentina apareceu com o Lorenzo e uma sobremesa que havia feito durante a tarde, tropeçou ao entrar, derrubou a própria bolsa e, de alguma forma, conseguiu quebrar o gelo que pairava na casa há 2 anos. As crianças jantaram falando animadamente sobre a feira, sobre a escola, sobre planos para o fim de semana. Beatriz pediu para sentar ao lado de Valentina. Samuel contou piadas que arrancaram risadas de todos. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa teve o som de uma família. Depois que as crianças foram brincar, Tiago e Valentina ficaram na sala, conversando. A conversa fluía naturalmente, sem a urgência dos primeiros encontros ou a formalidade das reuniões. Posso te perguntar uma coisa? Disse Tiago. Claro. Como você faz? Como consegue ser tão leve depois de tudo que passou? Valentina pensou por um momento. Eu aprendi que carregar o peso do passado não protege do futuro. Só torna o presente mais pesado. Mas você não tem medo de confiar de novo? Tenho, admitiu ela. Mas tenho mais medo de deixar o medo me controlar. Tiago a observou. Havia uma maturidade nela que não tinha nada a ver com sofrimento ou amargura. Era a sabedoria de quem havia encontrado o próprio equilíbrio. Eu não sei se ainda sei como fazer isso, confessou ele. Fazer o quê? Confiar, me permitir sentir, arriscar. Valentina se aproximou um pouco no sofá. Tiago, você não precisa mudar da noite para o dia. Você só precisa permitir que as coisas aconteçam naturalmente. E se der errado de novo?
E se der certo? Foi nesse momento que Tiago entendeu a diferença entre a antiga paixão que havia vivido e o sentimento que estava nascendo por Valentina. Antes, ele havia se apaixonado pela ideia do amor, pela promessa de completude. Agora, ele estava se apaixonando por uma pessoa real, com defeitos e qualidades. Alguém que não precisava dele para ser inteira, mas que escolhia estar ali. Eu estou me apaixonando por você, disse ele, surpreso pela própria coragem. Eu sei. Ela sorriu. Eu também estou. Você sabe? Tiago, você relaxou pela primeira vez desde que te conheci. Está olhando para mim como se eu fosse uma possibilidade, não uma ameaça. Claro que eu sei. 3 meses depois, quando o relacionamento já havia se estabelecido naturalmente na vida de todos, chegou o teste. Valentina recebeu uma proposta para liderar um projeto importante em outra cidade. Era a oportunidade profissional que ela havia sonhado. Projetar um complexo residencial inteiro, com autonomia total e reconhecimento nacional. Na mesma semana, Tiago recebeu uma proposta para expandir sua consultoria para outro país. Ambos ficaram em silêncio quando contaram um para o outro as propostas. É uma oportunidade incrível, disse Tiago sobre a proposta dela, tentando esconder a apreensão. A sua também, respondeu Valentina. Outro país deve ser ótimo para os negócios. Eles conversaram sobre logística, sobre timing, sobre como seria praticamente impossível manter o relacionamento à distância. E pela primeira vez, Tiago sentiu o medo antigo voltando. O medo de que as pessoas que ele amava o abandonassem. Talvez a gente esteja com medo de perder o que ainda está começando, disse ele, mais vulnerável do que queria parecer. Valentina o encarou, surpresa. Você realmente acredita nisso? Não sei mais em que acreditar. Tiago, olha para mim. Ela pegou o rosto dele entre as mãos. Eu não estou indo embora porque quero fugir de você. E você não está pensando em Miami porque quer fugir de mim. A gente está considerando essas oportunidades porque são boas profissionalmente. Mas são incompatíveis com a gente. São incompatíveis com a versão atual da gente. Mas a gente pode escolher. Escolher como? Escolher o que realmente importa. Escolher se a gente quer construir algo juntos ou se a gente quer seguir caminhos que nos levem para longe um do outro. Tiago passou dias pensando. Conversou com Samuel e Beatriz sobre a proposta de expansão para outro país, tentando entender como eles se sentiam. A gente vai morar longe da Valentina e do Lorenzo? Perguntou Beatriz. Provavelmente sim. Mas eu não quero, disse ela, simples assim. Samuel, mais velho, foi mais direto. Pai, a gente está feliz aqui. Você também está. Por que mudar? Foi então que Tiago entendeu. Não era sobre as oportunidades profissionais. Era sobre o que ele queria priorizar na vida. Na conversa seguinte com Valentina, Tiago foi claro. Eu decidi recusar a proposta de expansão para outro país. Por minha causa? Por nossa causa. Pela causa das crianças. Pela causa da vida que a gente está construindo aqui. Valentina respirou fundo. Eu também recusei a mudança. Como assim? Conversei com o escritório. Eles toparam adaptar o projeto para que eu possa coordenar daqui. Não é exatamente o que eles ofereceram inicialmente, mas é uma solução que funciona para todo mundo. Valentina, você não precisava... Não foi sacrifício, Tiago. Foi escolha. Uma escolha consciente de uma mulher adulta que sabe o que quer. E o que você quer? Quero continuar crescendo profissionalmente, mas quero fazer isso ao lado de alguém que admiro. Quero ver o Lorenzo crescer feliz com irmãos postiços que ama. Quero estar presente quando a Beatriz precisar conversar sobre coisas de menina. Quero dividir a cama com um homem que está aprendendo a ser feliz de novo. Tiago a abraçou, sentindo pela primeira vez que amar não significava perder controle. Significava escolher conscientemente dividir a vida com alguém. 6 meses depois,
Tiago estava visitando uma obra que Valentina coordenava. Ela explicava detalhes do projeto para os operários, gesticulava animadamente, tropeçou numa tábua e se equilibrou rindo de si mesma. Ele observou a cena e entendeu que estava apaixonado por tudo, pela competência profissional dela, pela forma como tratava as pessoas, pela capacidade de rir dos próprios erros, pela maturidade de suas escolhas. Val, chamou ele quando ficaram sozinhos. Oi, amor. Casa comigo. Ela parou o que estava fazendo e o encarou. É um pedido oficial. É um pedido oficial. Então a resposta oficial é sim. Não houve joelhos no chão, nem grandes discursos, nem declarações dramáticas. Apenas dois adultos que aprenderam a amar de forma madura, decidindo oficializar o que já existia. O casamento foi discreto e elegante, exatamente como eles queriam. Samuel foi pajem. Beatriz e Lorenzo foram as crianças das alianças. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. 2 anos depois, a casa que antes era silenciosa demais, agora transbordava vida. Samuel, aos 10 anos, havia se tornado um irmão mais velho, protetor e carinhoso. Beatriz, aos 8, descobrira que ter uma mãe postiça era tão bom quanto ter uma mãe biológica. Lorenzo se integrou à família como se sempre tivesse estado ali. E então chegou a surpresa que nenhum dos dois esperava. Numa manhã tranquila, Valentina entregou a Tiago um embrulhinho pequeno. O que é isso? Perguntou ele. Abre. Dentro da caixa, um par de sapatinhos de bebê azuis. Tiago olhou para ela, incrédulo. Tem certeza? Absoluta. Daqui a 7 meses, nossa família vai ganhar mais um membro. Samuel, Beatriz e Lorenzo ficaram eufóricos com a notícia. A casa ganhou uma energia nova, cheia de planos e expectativas. Quando o bebê nasceu, um menino que recebeu o nome de Gabriel, Tiago entendeu completamente o que havia aprendido nos últimos anos. Ele não estava tentando preencher nada. Só tinha encontrado alguém com quem valia a pena dividir a própria vida. O passado já não doía do mesmo jeito. Não porque alguém o salvou, mas porque ele finalmente tinha aprendido a viver além dele. Aquela família não nasceu da carência. Nasceu de uma decisão simples e repetida todos os dias: ficar. Na primeira noite em casa com Gabriel, enquanto Valentina amamentava o bebê e as outras crianças dormiam, Tiago observou a cena e sorriu. Há 3 anos, sua vida era silenciosa, controlada, segura e vazia. Agora era viva, um pouco caótica, cheia de movimento, e transbordava amor. E ele entendeu que algumas mudanças não são perdas de controle, são conquistas de vida. Às vezes, o amor não chega para consertar o que falta. Ele chega quando já aprendemos a viver sozinhos, e mesmo assim escolhemos não ficar. E quando 2 pessoas inteiras se encontram, elas não se perdem uma na outra. Elas constroem algo novo, algo maior, algo que honra quem elas eram e celebra quem elas podem se tornar juntas. Tiago entendeu que se proteger o tempo todo também é uma forma de perder, e que abrir espaço pode ser tão seguro quanto fechar. E Valentina mostrou que independência não é viver sozinha, mas escolher conscientemente com quem dividir a jornada. Tiago percebeu que proteger não é o mesmo que se fechar, e que amar não significava perder o controle, significava escolher dividir a vida. E pela primeira vez em muito tempo, ele não teve medo de escolher. Às vezes, o final mais feliz é também o começo mais real.